Beleza, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de pesquisa. Muito obrigado aí aos 3 alunos que vieram na aula de hoje, da turma de 28. Eu imagino que... Opa, 4 agora. Aí, legal. Rodrigo apareceu, temos 4. Não? Foi embora já? Ah, não, apareceu ali. Aí. 4 alunos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu valorizo isso bastante. Bastante mesmo. Então, muito obrigado, né? Eu acredito que talvez a baixa aderência aí, né, dos alunos na aula possa ter relação com a sobrecarga do semestre, né, com essa coisa de faltar uma aula para estudar para outra e tal. E aí fica aquela primeira discussão que a gente teve na primeira aula, né. Eu ergo muito a bandeira do cancelem a matéria, né. Vou fazer um bottom ali na gráfica e escrever assim, cancele a matéria, né, para vir nas aulas. Porque realmente está bastante sobrecarregado, né. Então podem cancelar, se quiser cancelar a pesquisa também, não me importa, tá? Mas não se sobrecarreguem, galera. Enfim, saúde mental é tão importante quanto a física, né? E se você começa a ficar sobrecarregado demais, pode começar a ter problemas. Então, não se sobrecarregue. De qualquer forma, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, a ideia da aula de hoje é a gente continuar estudando os métodos de ordenação. Na aula retrasada, a gente estudou os métodos quadráticos, insertion, selection e o bubble. Na aula passada, a gente estudou o primeiro método ótimo, que foi o merge sort. E na aula de hoje, a gente vai estudar o segundo método ótimo, que é o heap sort, né? Ele é muito bom, ele é ótimo também. A gente vai concluir isso no final da aula, né, fazendo análise dele. Mas já adianto, ele é ótimo, ele é n log n no pior caso. E diferentemente do merge sort, né, ele é in place. Só que ele não vai ser estável, né? Então, assim, vai ter um concorrente aí do merge sort, né, para bater de frente, que dependendo da situação você vai querer o merge sort, dependendo da situação você vai querer o heap sort. E aí vamos estudar o heap sort, né? O método de ordenação por heap. O heap sort, ele remete muito a uma estrutura de dados, que é a heap, que a gente já conhece lá de ED. Né? Vocês lembram lá de ED da heap? Não? Tudo bem. A gente vai relembrar um pouco essa estrutura na aula de hoje, né? Também. Para a gente chegar no heap sort, vamos pensar primeiro no selection sort. Né? Vamos lembrar do selection sort. Se a gente for lembrar do selection sort, ele é assim: a cada passo, faz um for para percorrer o vetor, descobre quem é o menor elemento e coloca ele na primeira posição. Depois faz um for, descobre o segundo menor elemento e coloca na segunda posição. E por aí vai, certo? Ele é um método que a cada passo eu tinha que descobrir quem era o menor e colocar na posição certa dele. Imagina que eu faço uma alteração no selection sort para fazer a mesma coisa, só que de trás para frente. No primeiro passo, eu faço um for para pegar o maior elemento do vetor e ponho ele no final. Beleza? Depois eu faço um outro for para pegar o próximo maior elemento e põe na penúltima posição. E por aí vai. O método ele é o mesmo, mas a gente só está fazendo ele de trás para frente. O que eu quero chamar a atenção é essa parte principal do método, que é: eu tenho uma coleção de dados, inicialmente tem meu vetor inteiro, e a cada passo eu tenho que descobrir quem é o maior elemento dessa coleção, tirar ele e colocar no final do vetor. Certo? Vamos pensar nessa coleção de dados. As operações, nesse caso, que eu preciso fazer nessa coleção são duas: descobrir quem é o maior elemento e tirar o maior elemento dele. Certo? Vocês lembram? Assim, a gente vai trocar essa coleção por uma estrutura de dados em que eu posso, nessa estrutura de dados, descobrir quem é o maior elemento e ficar tirando o maior para colocar no final do vetor. Beleza?
Essa é uma estrutura de dados que tem uma operação pop para tirar dessa estrutura. Só que o pop especificamente tirou o maior elemento sempre, para pegar esse elemento e colocar no final. Lá em estrutura de dados, se a gente for puxar um pouco a memória, a gente vai lembrar que a gente estudou a fila de prioridade, que é uma fila, então tem pop e tem push, para tirar e para inserir. O push inseria e o pop tirava o maior, no caso da fila de prioridade máxima. Vocês lembram disso? Mais ou menos. A gente até usava no algoritmo de Dijkstra, né, a fila de prioridade máxima. Sim. Beleza. Se vocês forem lembrar, né, a fila de prioridade máxima é um TAD, é um tipo abstrato de dados, que geralmente é implementado com uma estrutura de dados concreta, que é a heap. Né? E aí vamos relembrar o que é uma heap. Né? A heap é a estrutura de dados que nos permite achar o maior elemento a cada operação e tirar ele da estrutura. E vai ser a estrutura que é utilizada como base para o heap sort. Né? O heap sort é a ordenação por heap. Vamos primeiro revisar o que a gente já sabe de ED sobre a heap. E depois, lá no final, a gente coloca isso no método de ordenação também, beleza? Mas vamos primeiro olhar para a estrutura de dados, depois a gente olha como é que a gente usa ela para ordenar um vetor. Beleza? Beleza. Vamos relembrar o que é uma heap. Uma heap é uma árvore, né? Árvore binária, cheia, a gente já fala o que é o cheia, mas com a seguinte propriedade. Né? Na heap, no caso de prioridade máxima, né? Cada elemento da heap ele é maior do que os seus dois filhos. Então, por exemplo, nessa árvore binária daqui, eu tenho como raiz 61. 61 é maior que 53 e é maior que 42. Além disso, o 53 é maior que 12 e é maior que 34. E o 42 é maior que 23. Então, eu tenho uma árvore binária com a propriedade de que cada vértice da minha árvore é maior do que quem está embaixo. Beleza? Por consequência, a raiz sempre tem o maior elemento dentre todos. Ok? Isso vai ser importante para a gente. Beleza. A heap ela é uma árvore completa, né? Uma árvore cheia, no sentido que, assim, todos os níveis da heap tem todos os nodos possíveis, exceto o último, e o último nível tem todos os nodos mais à esquerda possível. Né? Se a gente for olhar, o primeiro nível tem um vértice, que é o máximo que ele pode ter. O segundo nível tem 2 vértices, que é o máximo que ele pode ter. O terceiro nível, se não fosse o último, teria 4, depois 8, depois 16, depois 32. Cada nível, o máximo possível de vértices. Exceto o último. O último nível pode ter um pouco menos. Só que, no último nível, todo mundo mais à esquerda possível. Okay? Por isso, por exemplo, que o 23 é filho esquerdo do 42 e não direito. Porque ele está no último nível, e no último nível tem que estar todo mundo mais à esquerda possível. Tudo bem, Henrique? Beleza. A heap ela tem uma propriedade muito legal que é o seguinte. O fato dela ser uma estrutura completa, embora ela seja uma árvore, nos permite representar ela como um vetor. No caso da heap, embora ela seja uma árvore, a gente não precisa lá da struct nodo, aí ponteiro esquerdo, ponteiro direito, todas essas coisas. Não. Usando o fato de que ela é uma árvore completa, a gente consegue colocar todos os elementos em um vetor, e esse vetor representa a heap inteira. Isso é feito da seguinte maneira. Imagina que, perdão, eu vou numerar os vértices da minha heap dessa forma,
de cima para baixo. Então a raiz é 1, daí os filhos 2 e 3, aí daqui 4, 5, 6. Se tivesse, teria 7, depois 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, depois 16, 17, 18, etc. Okay. Enumera os vértices de cima para baixo, da esquerda para a direita, e coloca isso em um vetor, que por simplicidade vamos fazer começar em 1. Essa heap daqui, ela é representada pelo vetor, que na posição 1 tem 61, 2 tem 53, 3 tem 42, 4 tem 12, 5 tem 34 e 6 tem 23. Só tendo esse vetor daqui, né, e sabendo a posição de cada número, eu já consigo uma representação da minha heap. O que é muito legal, né, porque eu posso utilizar os índices desse vetor para andar na árvore, utilizando essas regrinhas daqui. Se eu estou numa dada posição i, o filho esquerdo é 2i, filho direito é 2i mais 1, e o pai é i sobre 2. Então, por exemplo, se eu estou no vértice 2 e eu quero saber quem é o filho esquerdo dele, é 2 vezes 2, é o 4. Quero saber quem é o filho direito do 2? 2 vezes 2 mais 1, é o 5. Quero saber quem é o pai do 2? 2 divididos por 2 é 1. Então, coloca os elementos em um vetor, sem ponteiro, sem nada, só um vetor mesmo. E utilizando essas três regrinhas, a gente consegue andar na árvore. Sabe quem é o filho, sabe quem é o neto, sabe quem é o pai e tudo mais. Beleza? Legal. Pessoal, podemos fazer um intervalinho de 2 minutos? E aí a gente revisa como é que insere, como é que remove, enfim, manipular a RIP propriamente dito. 2 minutinhos, já volto.
Voltei, estou de volta. Eu estava aqui pensando nesse intervalo, eu acho que eu vou tentar fazer a aula de hoje ser um pouco mais direta, pode ser? Okay, vamos ser um pouco mais direto. Eu acho que vai ser melhor no caso da aula de hoje, tá? Vocês têm no PDF, nas notas de aula no Moodle? Eu não lembro se eu já coloquei ou não, deixa eu ver aqui. Já colocou sim, professor. Já coloquei, maravilha. Uhum. Vocês têm aqui os códigos, né, da inserção e depois todas as contas que a gente faz, como é que remove, toda a análise, enfim, tá tudo certinho ali no PDF, tá? Se quiserem ver com mais calma depois. Numa aula normal, eu ia escrever no código, ia escrever no quadro todos os códigos, a gente ia analisar, etc. Mas para tocar um pouco mais rápido, dado que vocês têm o código, né? Vamos fazer assim, eu vou abrir o Visual, ele tem a RIP lá, aí eu vou mostrar direto no Visual como é que funciona a inserção, a remoção e tudo mais. E a gente visualiza o algoritmo sendo executado mesmo. Beleza? Okay. Uma maneira um pouco mais direta aí da nossa aula. Então vamos lá, eu vou apresentar a janela do Visual. Vocês devem lembrar, né, do Visual, a gente usou bastante ele em estrutura de dados, a gente já usou também em pesquisa, né, com os métodos de ordenação, e um dos módulos que o Visual tem é a RIP, né, RIP binário, Binary RIP, a RIP. Né. O que está na tela agora é um Visual com exatamente a mesma RIP que está no quadro. Né, 61 na raiz, aí 53, 42, 12, 34, 23, etc. E embaixo de cada vértice ainda tem o índice, né, do elemento, no que seria o vetor que representa ele. Né? Então, imagina aí um vetor que na posição 1 tem o 61, na 2 tem o 53, na 3 tem o 42, e por aí vai. Né? Vamos revisar as operações da RIP. Né? Começando pela inserção. Né? Imagina que eu quero inserir um elemento na minha RIP. Como é que eu faço isso? Primeiro, como a RIP ela é uma árvore completa, a hora que eu for inserir um número, né, eu não tenho muita escolha. Tá? Esse número ele tem que ser inserido no último nível mais à esquerda. Se eu não insiro no último nível mais à esquerda, se eu inserir em qualquer outro lugar, por exemplo, como filho do 12 ali, né, eu vou perder a propriedade de que a árvore é completa e cheia. Certo? Eu preciso que todos os níveis estejam cheios e que o último nível esteja todo mundo mais à esquerda. Qualquer outra inserção que eu fizer que não seja no último nível mais à esquerda, vai quebrar essa regra. Então, a hora que eu for inserir um número nessa RIP que está em tela, eu só tenho uma opção, filho direito do 42. Que é no último nível mais à esquerda. Irmão do 23 ali. Beleza? Vou mandar inserir, por exemplo, o número 50. Vamos lá. Insert 50. Aí eu vou pausando passo a passo. Né? Vamos lá. Vai. Eu não tenho outra escolha, senão inserir exatamente nessa posição. Né? Inserindo nessa posição, beleza. A árvore continua completa e cheia. Todos os níveis estão cheios. Nesse caso, literalmente, inclusive o último. Né? Mas se o último não tivesse, todo mundo mais à esquerda. O único problema agora é manter a propriedade da RIP propriamente dito, né, de que cada nodo é maior do que todos os seus filhos. Né. Essa propriedade não está sendo mantida porque eu tenho o valor 50 sendo filho do 42. E aí o 42 não é maior do que os seus filhos. Eu preciso arrumar isso, certo? Como é que eu arrumo isso? A gente faz uma operação que a gente chama de shift up. Shift up é assim, a gente insere o elemento no último nível mais à esquerda, então o elemento está inserido lá embaixo, e aí eu vou subir esse elemento até a posição certa dele. Como é que eu faço isso? Eu comparo ele com o pai dele. Se o pai dele for menor do que ele, eu troco os dois. Nesse exemplo, eu inseri o 50 aqui no último nível, vi que o 50
ele é menor do que 42, aliás, ele é maior do que 42, não pode. Por conta disso, eu vou trocar ele com o pai dele. 50 sobe, 42 desce. E eu vou fazer essa operação até o 50 ficar na posição certa dele, ou seja, até ele ser menor do que o pai dele, ou até ele ser a raiz. Nesse caso, o 50 já é menor do que 61, então eu já inseri, já terminou a inserção do 50 nesse caso. Beleza? Vamos inserir mais um número agora. Vamos inserir o 80. Insert 80. Como a árvore tem que ser cheia, todos os níveis cheios, exceto o último, tudo na esquerda. O único lugar que eu posso inserir o 80 é como filho esquerdo do 12, né, criando um nível novo da árvore. Aí eu vou fazer um shift up. Eu vou olhar ele com o pai dele, ver se ele é menor. E enquanto ele não for menor, eu troco. Nesse caso, o 80 ele é maior do que 12, então eu vou trocar os dois. Aí eu vou comparar. Ah, 80 é maior do que 53, que é o pai dele agora. Vou trocar os dois. E depois 80 é maior do que 61. Vou trocar os dois também. Esse é o caso em que o 80 acabou se tornando o maior elemento da heap e ele acabou indo para a raiz. Então é assim, insere o elemento lá embaixo, no último nível mais à esquerda, e faz a operação shift up, que consiste em, enquanto eu for maior do que o meu pai, me troca com o pai. Beleza? Inserção. Legal. Quanto custa inserir numa heap? Fazer essa operação de inserir um número é O de quanto no pior caso. Isso eu vou ter que fazer no quadro mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Primeira observação é a seguinte. A inserção ela é separada em casos. Né? Existe o melhor caso, existe o pior caso, existe o caso médio. Vocês concordam? No melhor caso, eu vou inserir um elemento lá embaixo, no último nível mais à esquerda, e ele já vai ser menor do que o pai. Aí ele nem sobe. Certo? No melhor caso, isso é O de 1. É só inserir no final e ele não faz mais nada. Abrindo um parênteses, né? Na representação por vetor, isso é inserir no final do vetor. Ok? Beleza. Só que no pior caso é aquele em que eu vou inserir um elemento que ele vai ser o maior de todos. Ele vai ser tão maior que eu vou inserir ele lá no último nível, só que ele vai subir até ser a raiz. É o que aconteceu com 80 agora há pouco. Né? Esse é o pior caso. É ele sair de uma folha e subir toda a árvore inteira até ser a nova raiz. Esse é o pior caso, certo? Esse sendo o pior caso, e aí vamos tentar analisar ele. Né? Vocês concordam? É O da altura da árvore. O número de passos que eu vou fazer, nesse pior caso, é o número de trocas com o pai que eu faço. E se eu estou saindo da folha, indo até a raiz, eu vou trocar com todo mundo que está no caminho. A cada nível que tem entre a folha e a raiz, tem uma troca. Então, o número de trocas vai ser igual ao número de níveis da árvore. Certo? O número de níveis da árvore é a altura. No pior caso, a gente tem O da altura da árvore. E aí vamos tentar descobrir qual que é a altura da árvore. Vamos lá. O que eu vou fazer agora é tentar calcular a altura da árvore em função do número de nodos. Né? Eu quero concluir se H é N, se H é log N, se H é N ao quadrado. Né? Colocar a altura em função do número de nodos, beleza? Existe mais de uma forma da gente fazer isso, mais de uma mesmo. E até vai da criatividade aí, né, do matemático, de como é que a gente pode fazer isso. Okay?
Eu vou trazer para você uma possível forma, que eu acho que é a mais tranquila de entender, que é o seguinte: eu vou inverter o meu pensamento. Ao invés de colocar a altura em função do número de nodos, eu vou colocar o número de nodos em função da altura, e aí eu vou inverter como último passo da prova, inverter essa equação. Quer dizer o seguinte: eu vou pegar o seguinte: será que n, número de nodos, é igual à altura? Será que n é o quadrado da altura? Será que n é o log da altura? Dada uma altura, determinar o valor de n. Colocar n em função da altura e depois eu só vou inverter o lado da equação. Beleza? Eu acho mais fácil assim. Então, seja h a altura de uma heap, okay? Quantos nodos essa heap tem? Sendo h a altura da heap, quantos nodos essa heap tem? Desculpa. Vamos lá. Sabe quando você sai um pouco da cabeça, assim, tem que respirar um pouco para voltar de volta, né? Vamos lá. Seja h a altura da minha árvore, eu quero saber quantos nodos tem aqui. Aqui a gente tem um problema que é o seguinte: existe mais de uma heap com a mesma altura, né? Isso aqui é uma heap com uma determinada altura h. Nesse exemplo, 1, 2, 3, 4, né? Uma heap da altura 4. Isso aqui é outra heap de altura 4, que tem uma quantidade de nodos diferente da primeira. Isso aqui é outra heap com a mesma altura, porém quantidade de nodos diferentes, e por aí vai. Então, eu não consigo generalizar no sentido de fixar a altura h, quantos nodos tem exatamente. Não sei dizer exatamente, porque tem mais de uma opção, certo? Porém, eu posso dizer quantos nodos tem no mínimo e quantos nodos tem no máximo. Okay? E vamos olhar para o mínimo primeiro. Ele vai ser o mais importante para a gente. Eu já vou entender por quê. Tá? Vamos pensar assim. N2AN e o máximo seria 2AN. Quer dizer, um seria 2AN menos 2 elevado a n menos 1, seria algo mais 1, seria o mínimo que pode ter, né? Porque tem que ter pelo menos um nodo embaixo, e o máximo seria 2AN, porque tá tudo cheio no caso. Perfeito. Na verdade, 2 na h, né? 2 elevado à altura, certo? Mas é perfeito, é exatamente isso que a gente vai chegar mesmo, né? O número de nodos, ele é exponencial na altura, isso é verdade, ok? Mas eu quero mostrar esse raciocínio um passo a passo com vocês, beleza? Vamos ver como é que a gente conclui isso. Mas é exatamente isso que a gente vai concluir mesmo, beleza? O primeiro passo é perceber o seguinte, né? Se eu quero saber, no mínimo, quantos nodos existem na minha árvore, eu vou considerar a árvore que tem uma altura h com a menor quantidade de nodos possíveis. Uma árvore de altura h com a menor quantidade de nodos possíveis vai ter todos os nodos cheios, exceto o último, porque tem que ter, e o último vai ter um nodo só na esquerda. Okay? Você concorda? Se eu tirar esse nodo, a altura muda. Okay? Então, tem que ter esse nodo daqui. Essa daqui é a menor heap, é a heap com menos nodos, que tem determinada altura h. Beleza? E aí vamos contar quantos nodos essa árvore tem. Se a gente for ver por níveis, né? Esse primeiro nível aqui tem 1, esse segundo nível tem 2, esse daqui tem 4, e por aí vai, até o último cara ter 1 de novo. Vocês percebem que o por aí vai ser 8, depois 16, depois 32, etc. E a gente está numa série de potências de 2. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, etc.
né? Então, olha só o que eu vou concluir. O número de nodos, que é o que a gente quer, é no mínimo, né, no mínimo, isso daqui. 2 na 0, mais 2 na 1, mais 2 na 2, até 2 na H menos 2. E o que seria o 2 na H menos 1 para representar o último nível da árvore? Na verdade, é 1. Beleza. Okay. E aí vamos resolver essa conta daqui, né? Isso aqui é uma PG, na verdade uma soma de PG, né? O primeiro termo é 1, a razão é 2. Taca na fórmula da soma da PG, vê quanto dá. Já vou trazer para vocês. Isso aqui vai dar 2 na H menos 1, menos 1. Com mais um aqui do lado. Beleza? Ok. Menos 1 com mais 1 corta, e o que eu tenho é N, sendo maior ou igual que 2 na H menos 1. Como o meu H está no expoente, vou tirar log dos dois lados, e eu vou ter log N sendo maior ou igual que H menos 1, ou log N mais 1 sendo maior ou igual que H, só coloquei 1 para o outro lado, ou H sendo menor ou igual que log N mais 1. Beleza? E disso daqui a gente conclui que a altura de uma heap é, no máximo, log n, sendo n o número de versos, mais 1. Ou seja, a heap ela tem um nível a mais, além de log n níveis. Daqui a gente tira que a altura é O de log n. A altura é no máximo da ordem log n. Beleza? Que é o resultado que o Rodrigo comentou antes, né? Isso é bem legal para a gente, porque a gente viu que a inserção, no pior caso, tem custo O da altura da árvore, né? Como a altura da árvore é O de log n, então inserir numa heap, no pior caso, custa O de log n. Beleza? Que é muito bom, muito eficiente. Abrindo parênteses, para tocar a aula, eu não vou mostrar aqui, mas nas notas de aula tem também a prova que mostra que a altura ela é no mínimo log n também, e na verdade ela é teta log n. Ela é tanto no máximo quanto no mínimo. A altura da heap ela é bem fixada, ela é não flexível, né? Ela é log n mesmo. Faz sentido, porque é bem rígido, né? É todos os níveis cheios, exceto o último, todo mundo na esquerda. É uma regra muito rígida. Então a gente não tem muita flexibilidade na altura. A altura é realmente log n. Talvez um para mais, um para menos, mas log n. Se começar bem, mesmo no desenho, você continua tendo a mesma altura de árvore nos dois casos, então... Uhum. Sim. A prova é bem parecida. É você considerar ela cheia daí, né? Todos os nodos aqui no final. E aí esse 1 vai virar 2 na H. Mas o resultado é tudo igual. 2 na H menos 1, na verdade. Mas o resultado é o mesmo. Isso. Beleza? Só vai subir, vai mudar aquele 1, eu acho, ali, vai ignorar por causa aqui da ordem, né? Uhum. Tipo, no final, no caso. Esse aqui, né? Isso. Uhum, perfeito. Vai ficar entre log n e log n mais 1, né? Então é bem log n mesmo. Beleza. Certo. Beleza. Vamos falar da remoção, então, agora. Né? Como é que eu removo um elemento da heap? E aí, eu só relembro, né, que por ser uma fila de prioridade, eu só tenho uma única opção de quem eu vou remover. É o maior elemento, certo? Sempre que eu for remover, eu quero remover o maior, porque é uma fila de prioridade. A gente sabe que o maior elemento está na raiz, certo? Então, a operação de remoção consiste em remover sempre a raiz. Ok? Volta para o visual. Então, por exemplo, nesse exemplo daqui, né?
A hora que eu der um pop, a hora que eu tentar remover alguém, é o 80 que eu vou remover, porque ele é o maior elemento da fila, beleza? Você pode pensar, beleza, então só remove, né? Só que vamos lembrar que a gente está usando um vetor para representar a árvore. Eu não posso simplesmente remover o primeiro elemento do vetor. Alguém tem que entrar no lugar dele, certo? Eu não consigo tirar uma posição do vetor e essa posição não existe mais. Né? No pior caso, tem lixo de memória ali, mas não dá para tirar, entende? O vetor é contínuo. Então, embora a operação de remoção ela vai tirar da raiz, né? A gente não pode deixar a minha árvore sem raiz. Alguém tem que ocupar a posição 1 do vetor, certo? E quem vai ser? Né? Vamos lembrar, a heap tem que ter todos os níveis cheios, exceto o último nível, com todo mundo à esquerda. Da mesma forma que eu só tinha uma opção de onde inserir, né? Eu só tenho uma opção de quem eu vou tirar dessa heap para colocar na raiz. É o cara no último nível, mais à direita. O último cara do vetor. Nesse caso, o 12. Beleza? O 12 é o único elemento que eu consigo tirar ele do lugar e a minha heap continuar sendo todos os níveis cheios, o último todo mundo à esquerda. Beleza? E aí a gente cai no mesmo problema do shift up, né? Se na inserção a gente colocava embaixo e daí ficava subindo, na remoção, né, a gente começa nessa raiz nova e tem que ficar descendo. Para manter a propriedade de que todos os nodos são maiores do que os seus filhos. Olha só, nesse exemplo, o 12 ele não é maior do que os filhos dele, 61 e 50. Eu vou ter que descer ele, vou ter que trocar ele com algum dos filhos. Com qual dos dois filhos eu vou trocar? Com 61 ou com 50? Com 61? Por quê? Porque ele é maior. Porque ele é maior. Você concorda? Se eu subir os 50 para a raiz agora, vai continuar errado, porque o 50 é menor do que 61, ele vai virar pai do 61, certo? Então, eu vou olhar dos dois filhos qual é o maior deles, e com o maior deles é quem eu vou trocar. Nesse caso, eu vou trocar o 12 com o 61, okay? E vou continuar isso até ele ficar na posição certa. O 12 agora tem dois filhos, o 53 e o 34. Se ele fosse maior do que esses dois filhos, eu não precisava fazer mais nada. Só que ele é menor. Sendo menor, acha qual dos dois é o maior e troca com ele. 53 é maior que 34, eu vou trocar com 53. Beleza. Okay. Tudo bem a remoção? Tira a raiz, que é quem você quer de fato tirar. Só que aí, para manter a árvore, pega o cara que está mais embaixo, mais à direita, põe no lugar da raiz e faz o shift down. Faz ele descer até a posição certa dele. Da mesma forma que no pior caso da inserção, eu saía de uma folha e ficava subindo até a raiz, no pior caso da remoção, eu vou sair da raiz e ficar descendo até uma folha. Que foi o que aconteceu com o 12, inclusive. Beleza? Se no pior caso eu saio da raiz e vou até a folha, eu tenho de novo um número de passos que é igual ao número de níveis, que é igual à altura, que é log n. Okay? Então, remover de uma heap também custa log n. Também custa a altura da árvore. Porque no pior caso, eu vou sair da raiz e descer até as folhas. E a gente já viu que a altura da árvore é log n. Então, a heap é uma estrutura bem legal. A gente insere em odd log n e remove em odd log n também. No pior caso. Beleza. A heap ela é como fila de prioridade, né? A mais eficiente que tem, que eu conheço.
É muito rapidinho. Tudo bem até aqui, é hip. Beleza. Eu vou pedir mais um intervalinho aí de 2 minutinhos para ir no banheiro tomar uma água. E agora vamos ver o hip sort propriamente dito, né? Como é que a gente usa essa estrutura de dados para ordenar um vetor, beleza? Já volto. Enquanto isso, eu vou apagar o quadro também e fazer coisas novas no código. Beleza? Estou de volta. Oi, oi. Beleza. Esperar ali o Christopher voltar. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente utiliza, né, a HIP como estrutura de dados para estar
para estar ordenando o nosso vetor, né? O método de ordenação que usa uma heap para ordenar um vetor chama heap sort, né? Ordenação por heap. Assim, a ideia geral é aquela do selection sort otimizado, né? Em uma heap, tira o maior elemento, põe no final do vetor. Do que sobrar, tira o maior e põe na penúltima. Do que sobrar, tira o maior e põe na antepenúltima. A gente vai usar como vantagem o fato de que a gente consegue colocar toda uma heap em um vetor e usar o próprio vetor como heap, né? Vai ser um negócio bem legal de fazer. Vamos ver como é que funciona isso. O primeiro passo do heap sort é fazer uma operação que chama heapify. Operação heapify consiste em pegar os elementos do meu vetor e rearranjar eles, reordenar, colocar em outra ordem, de forma que os elementos representem uma heap. O que é os elementos representarem uma heap? No vetor, tem que ter a característica, né, de que ele representa uma heap e que cada vértice é maior do que os dois filhos. Quer dizer assim, na posição 1 tem que ter um número que é maior do que a 2 e a 3, que são os filhos dele. Na posição 2 tem que ter um número maior do que na 4 e na 5, que são os filhos dele. Na posição 3 tem que ter um número maior que a 6, e se tivesse a 7 também, e por aí vai. Então, o heapify é rearranja os elementos do meu vetor de forma a ele representar uma heap válida nesse sentido. Tudo bem? Ok. Eu quero deixar esse passo por último, beleza? Vamos depois ver como a gente pega um vetor e rearranja os seus elementos para ele virar uma heap. Vamos supor que a gente já fez isso e que agora o meu vetor tem uma heap válida, beleza? Eu estou colocando aqui o vetor em si e a heap que ele representa. E vamos tentar ordenar agora esse vetor usando o heap sort e ver passo a passo o que está acontecendo no quadro mesmo, para ver o vetor e a heap ao mesmo tempo, beleza? Eu vou fazer N vezes o passo de tirar o maior e colocar no final. É só isso. Olha só, o maior elemento é a raiz está na posição 1, então o primeiro passo é trocar a posição 1 com o final do vetor. Nesse caso Desculpa, agora que eu vi que esse 61 está errado, né? 61 é a raiz da árvore. Era 23 que eu queria que tivesse ali, desculpa. Só para arrumar isso aqui. Vamos lá, o primeiro passo é trocar o primeiro cara, que é a raiz, e jogar ele no final. Vou trocar o 61 com 23. Então, o 61 vai para o final, porque ele é o maior elemento do vetor. E o 23 vem para cá. O que essa troca representa na árvore é a remoção do 61 e a subida do 23. Beleza? Como eu fiz uma remoção na heap, né, agora eu preciso fazer o shift down. Esse cara tem que descer até a posição certa dele. Como é que ele desce? Olha para os dois filhos. Se ele já for maior do que os dois filhos, beleza. Se não, troca com maior. 23 é maior do que 53 e 42? Não. Vou perguntar, quem que é maior? O 53 é maior. Então eu vou trocar o 23 com o 53. Que no vetor representa trocar as posições 1 e 2. Então eu vou trocar esses dois daqui. 53 com 53. Beleza? E continuo descendo. O 23, ele é maior do que 12 e que 34? Ele é maior que 12, mas não que 34. Então eu vou ter que trocar com o maior dos filhos, 34. 34 sobe, 23 desce. 23, 34. O 23 está numa folha, parei. Beleza? Primeiro passo. Okay. Beleza, esse foi o primeiro passo. Note que em um passo, o maior elemento do vetor já está na última posição. Então vamos para o segundo passo agora. Trocar o cara da posição 1 com quem está no final. Nota o N menos menos, né? O final vai diminuindo. Então, nesse caso, eu vou trocar o 53 com o 23 agora. Okay?
Colocar o maior cara na penúltima posição. 53 com 23. Na árvore, isso troca 23 com 53. Tem 23 para cá. Deixa eu colocar esse 53 em preto, para dizer que já foi. Eu vou fazer o shift down dele de novo. 23 é maior que 34, 42? Não. Troca com maior. Quem que é maior? 42 é maior. Certo? Vou trocar 23 com 42. 42 e 23. E beleza, 23 já chegou numa folha, ele não tem com quem trocar mais. Ok? Vamos lá. Próximo passo, terceiro passo. Tira a raiz, põe no final. Troca 42 com 12. 42 com 12. Na árvore, isso é apagar o 12 e fazer ele subir. E aí faz o shift down. 12 é maior do que os filhos? Não. Troca com maior. 34. 34 sobe, 12 desce. Aqui no vetor é trocar esse 12 com esse 34 aqui. Beleza? Próximo passo, quase acabando. Põe 34 no final. Troca 34 com 23, nesse caso. 34 com 23. 34 vem para cá. 23 vem para cá. O que quer dizer que o 23 apaga e ele sobe para cá. E faz o shift down dele. Só que nesse ponto ele já é maior do que o filho. Então eu não faço nada. Beleza? Próximo passo. Troca o 23 para o final. Troca o 23 com 12 nesse caso. 12 para cá. Só um minuto. Doze vai para a raiz. 23 vem para cá. Aqui representa eu apagar 12. Fazer isso. Nesse ponto eu só tenho um cara no vetor, não tenho o que fazer, já terminou. E olha só, 12, 23, 34, 42, 53, 60. Vetor ordenado. Ufa, beleza. Então é isso, a cada passo troca a raiz com o último cara, porque a raiz é o maior elemento, o último cara é a última posição do vetor, então põe o maior na última posição. E aí faz o shift down para arrumar a heap. Ok? Beleza. Quanto custa o heap sort? Né? Olha só, dessa vez é bem fácil de analisar, felizmente. Isso aqui é literalmente um repita n vezes. É um for que vai de 0 a n. For, beleza? Então isso aqui é O de n. O shift down, a gente viu antes, é o custo da gente fazer aquela descida que a gente faz quando a gente remove um elemento. A remoção é log n, né? Então isso aqui a gente viu que custa log n. E o que eu tenho daqui até aqui é uma operação log n sendo feita n vezes. Então tudo isso aqui é n log n. Beleza? Tem a questão do heapify ainda, a gente vai chegar lá, tá? Mas, dando spoiler, dá para fazer em O de n, isso daqui. E isso aqui sendo O de n e todo esse passo n log n, o custo total que eu vou ter, o algoritmo como um todo daí, né? Vai ser O de n mais n log n. N log n é maior do que n, ele ganha, então n log n. Complexidade do algoritmo. Inteiro. Beleza?
que faz o heap sort ser ótimo, né? Igual a gente comentou na aula passada. Se cai para n log n, ele é ótimo. Beleza? Ok. Vamos agora, então, falar do heapify, né, que a gente deixou para depois. Só abrindo parênteses aí, então. Tudo isso só funciona a partir do momento em que o meu vetor representa uma heap válida. Meu vetor pode não representar uma heap válida inicialmente, e aí a gente tem que fazer ele representar. Eu vou voltar no visual para mostrar isso aqui. Ó. Tem duas maneiras da gente fazer esse heapify daí. O visual, inclusive, mostra as duas. Tem uma maneira que custa n log n, né, que esse create de n log n faz em n log n. Só para comentar, é literalmente chamar n vezes a operação em série, né, percorre os elementos do vetor para cada um em série na heap. Ok? Mas tem uma maneira mais legal, essa O de n aqui, que é bem interessante. Né, que é o seguinte. Coloca todo mundo numa heap, como se fosse. Né? Então, pega o teu vetor as is, né, o teu vetor do jeito que veio. Imagina que o vetor é esse, 2, 7, 26, 25, 19, 17, 1, 90, 3, 36. Imagina que isso aqui é uma heap já. Então, a raiz é o 2, aí os filhos seriam 7, 26, depois 25, 19, 17, 1, 90, 3, 36, etc. Né? E aí tenta arrumar a heap fazendo o quê? Exatamente isso que está aqui. Ó. De trás para frente, chama o shift down. É só isso. De trás para frente, então de baixo para cima na heap, para cada vértice, chama a operação shift down. Né? Empurra ele para baixo. Né? Naquela ideia de ver se ele é maior do que os dois filhos e se não for, troca para o maior. Né? Se você fazer isso, né, você, né, de trás para frente, para cada vértice, você empurrar ele para baixo, né, vocês vão perceber que no final a gente vai ter a heap vai. Beleza? De trás para frente, chama shift down, né? Assim, é literalmente de baixo para cima, a cada passo empurrando para baixo até todo mundo fica certo. Se eu estou empurrando para baixo até todo mundo fica certo, e eu faço isso com a árvore toda, no final a árvore toda vai estar certa. Certo? Vou chamar shift down para todo mundo. Como shift down arruma a árvore para cada nodo, chama para todo mundo, no final a árvore toda vai estar arrumada. E o legal é que fazendo dessa forma, a operação heapify custa O de n. Ela é linear quando a gente faz ela dessa forma. E vocês têm no PDF aqui a continha disso. É essa continha aqui. Se você de trás para frente fizer o shift down, né, você vai fazer 0 trocas para metade dos elementos do vetor, para todo mundo que está no último nível, que são n sobre 2 elementos. Você faz 0 trocas. Depois, uma troca para quem está no penúltimo nível, e no penúltimo nível existem n sobre 4 elementos. Você faz 2 trocas para quem está no antepenúltimo nível, e no antepenúltimo nível tem n sobre 8 elementos, etc. E aí é matemática, né? Isso cai num somatório que você consegue resolver e no final vai dar O de n. Beleza. É interessante. Ele cai no mesmo somatório que a gente já viu antes, do i sobre 2 na i, que a gente viu na aula do caso médio, né? Que daí dá para 2, né? Isso aqui dá n, no fim das contas. Okay? E aí, fazendo o heapify em O de n, o que a gente tem, no pior caso, é n mais n log n. N log n no final. Beleza. Legal. O que é legal, então, do heap sort? Ele é ótimo, n log n no pior caso, como a gente, né, já sabia. Ele é in place. O fato de eu usar o próprio vetor para representar a heap faz com que eu não precise de nenhuma estrutura de dados auxiliar, além do próprio vetor, para ordenar ele. Então, ele é in place. Beleza? O que é bem legal. Lembra que o merge sort não era in place.
o heap sort é. E aí, legal. Só que o heap sort não é estável. Né? Se eu tenho elementos que são repetidos no meu vetor, né, tanto no heapify quanto na hora de manter a própria heap, vocês concordam que fica bem bagunçado quando que ele desce, quando que ele sobe, e aí se ele vai vir antes, se ele vai vir depois, fica bem, assim, comportamento indefinido, né, se eu tenho elementos repetidos. Então ele não tem estabilidade, beleza? Então olha só, ele está com 2 métodos de ordenação, os dois são ótimos, n log n, só que um deles é estável, porém não é in place. O outro é in place, porém não é estável. Né? A gente está aí com 2 lados de uma moeda bastante interessante. Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Beleza. Ok. Ufa, se deu tudo certo, embora simplificando um pouco, era isso que eu tinha para falar na aula hoje. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Beleza. Pessoal, eu ia parar a gravação agora para falar o que eu vou falar agora, mas pensando bem, eu vou deixar a gravação rolar, até para o resto da turma poder acompanhar depois na gravação, né, que é o seguinte. Primeiro eu quero pedir desculpas para vocês, eu não sei se isso ficou claro, mas eu tive um pouco de dificuldade de dar aula de hoje. Eu não sei se vocês perceberam isso ou não. Não. Mais ou menos. Dificuldade que eu digo de cabeça mesmo, tá? Eu não, assim, assim, eu tô triste. Né? Eu quero pedir desculpas até, porque assim, quando a gente tem um feedback negativo, né, de certa forma, a gente precisa, assim, saber lidar com isso, né? Eu acho que faz parte até de amadurecimento profissional e tal, saber lidar, sabe? Quando tem pouca gente na turma, quando a gente tem um feedback, por exemplo, no vídeo, né, já tem dislike lá, eu já percebi isso e tal. Isso acontecia bastante semestre passado em ED também. E é algo que eu deveria ter a maturidade e a cabeça de saber lidar com isso, né? Só que agora eu vou abrir um pouco uma situação pessoal aí com vocês, até para justificar, né, por que eu não estou sabendo lidar com isso direito, né? Que é o seguinte: esse EAD, essa pandemia, e ficar trabalhando em casa em 1 ano e meio, puta que pariu. Assim, eu tô num nível que eu não aguento mais essa porra, pra ser bem sincero. Né? Eu tô tendo alguns sintomas físicos, né? Questão de dor muscular e palpitação, e acordar de madrugada com dor no peito, refluxo, enfim, um monte de coisa. Eu tô indo em uma caralhada de médico, né? Eu tenho muito sintoma, eu estou indo em muito médico, fazendo muito exame. Inclusive, abrindo parênteses, vocês viram o aviso, né? Amanhã eu não vou poder dar o aluno no horário normal, porque eu tenho um exame para fazer. Vou fazer um ecocardiograma no coração, para ter certeza que está tudo certo. Esse exame é um dos 20, né, que eu já fiz e que eu vou fazer ainda. Sério mesmo, tem uma pilha de exame ali no meu quarto. Né? Felizmente, todos esses exames estão dando que eu estou bem, né? Por enquanto, até agora, não tenho nenhum problema. E todos os médicos estão me falando a mesma coisa, que eu estou tendo sintomas de transtorno de ansiedade. Okay? O transtorno de ansiedade, eu vejo muito... Assim, eu não posso afirmar que é, porque quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, e eu não fui no psiquiatra ainda. Tá? Mas, assim, por sintoma, né, pelo que os médicos estão falando, analisando os sintomas, é o caso. Que eu vejo muito como reflexo dessa situação que a gente está, sabe? De pandemia, de ficar em casa, e não ver os amigos, e não ver família, e trabalho online, e aí online é uma boa, enfim. Toda essa situação daí, né? Então, nesse sentido, eu quero até, assim, pedir desculpas para vocês, se... Enfim... Se eu não estou sabendo lidar direito com algumas coisas que eu deveria saber lidar, né, na fase da vida que eu estou agora. E também pedir um feedback de vocês, né, se vocês tiverem alguma sugestão de como é que a aula pode ser um pouco melhor, eu agradeço, até para eu não ficar muito na pira de
Ai, meu Deus, a aula tá ruim, eles não estão gostando, eles não estão vindo, eles dão dislike, meu Deus, eu sou um bosta, e não sei o que, vou pedir demissão, blá, 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 blá. Não é o caso, né? Mas a ansiedade, ela acaba aumentando, exagerando um pouco, né? Algumas percepções que a gente tem da realidade, né? E, sabe, até a minha terapeuta, ela coloca toda a sessão isso, né? Você está aumentando coisa demais. De qualquer forma, peço desculpas. E se vocês tiverem algum feedback, alguma forma que poderia ser melhor, eu agradeço. Né? Sei lá, prefiro que pesquisa seja assíncrono, por exemplo, igual a CCH, todas as aulas. Né? Se vocês quiserem, beleza, não tem problema, né, se for o caso. Ou prefiro que a aula seja dada de uma outra maneira, que você use slide, sei lá. Né? Qualquer sugestão que vocês tiverem, galera, eu estou bem aberto a receber elas, de verdade, beleza? É só me avisar, é só me dar um toque que me ajuda bastante. Beleza? Obrigado aí por ouvirem esse desabafo. Até para eu botar para fora, me ajuda um pouco, né? Aula que vem, aula de CCH de novo. Né? Vai estar daqui a pouco no Moodle, junto com a gravação dessa, a próxima aula, que vai ser sobre o Quick Sort e o Shell Sort. O Quick e o Shell Sort são os últimos métodos de ordenação que a gente vai estar estudando, por comparação. Aí depois, na semana que vem, a gente tem uma aula sobre métodos não comparativos, uma aula de dúvida, e aí chega a nossa PU final. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no canal de texto no Discord ou me procurar no P-Aluno nos horários que eu estiver disponível. Estou à disposição de ajudar vocês. Beleza? Só muito obrigado e desculpe mais uma vez. Opa, tem um negócio aí. Obrigado. Cara, sim, eu super entendo, Thiago. Assim, eu não converso com vocês sobre a vida de vocês, né? Meu papel é dar aula. Mas eu tenho certeza, se eu conversar com vocês, metade de vocês também está com ansiedade, também está com depressão, está todo mundo louco, sobrecarregado. Assim, tá foda. Tá foda. Assim, acho que para todo mundo, sabe? Que vocês estão sentindo também acontece do nosso lado. Tá foda. Mas muito obrigado. Eu amo muito vocês. Obrigado por virem nas aulas mesmo assim. Vocês não sabem o quanto eu valorizo isso, de verdade mesmo. E vamos cuidar da saúde sim, né? Por isso que eu bato na tecla. Se eu pudesse cancelar as matérias, eu cancelar, mas eu não posso. Né? Vocês podem. Aproveitem que vocês podem cancelar a matéria para não sobrecarregar vocês e não ter problema nesse sentido também, beleza? Por isso que eu bato muito nessa tecla também. Beleza? Então, beleza. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem, daí. Valeu, pessoal.